Olá, o programa Opinião recebe hoje Sheila Volchick, nutricionista, Ana Teves, fisioterapeuta, e Suzana Borba, médica pediatra, para falar a respeito de um tema um pouco complicado. Será que falta gente interessante? Sejam bem-vindos ao programa. Obrigada. Suzana, sobre esse tema, o que tens a dizer nesse momento inicial? Bom, eu acho que existem muitas pessoas interessantes, dependendo da faixa etária, disponíveis ou não. Faixa etária? Né? Naturalmente as pessoas vão amadurecendo e já vão encontrando seus pares. É um funil. Né? Então, assim, normalmente as pessoas que já estão com um pouco mais de idade já estão com família, já estão estabilizados, não estão mais no tal mercado. Na faixa etária mais jovem, não. Né? As pessoas estão mais disponíveis. Mas eu acho que tem muitas pessoas interessantes. Eu acho que a dificuldade que se encontra hoje é uma questão dos interesses serem mútuos. O que me interessa no outro, que o outro também tenha, de repente, encaixe que as coisas que interessam numa mulher sejam as minhas coisas. Então, está mais complicado os relacionamentos, eu acho que em função disto. Ana, tu achas que falta gente interessante hoje? Dependendo do nosso nível de exigência, sim. Eu acho que falta muita gente interessante. Né? Mas aí é questão também de o que eu percebo por mim. Eu acho que a partir do momento que tu começas a trabalhar questões de inteligência emocional, que tu começas a amadurecer, começas a te conhecer um pouquinho mais, tu te torna mais exigente, tu te torna bastante impaciente em relação a algumas coisas. Isso aumenta ainda mais esse funil que a Suzana falou agora há pouco, né? Cada vez menos pessoas compatíveis, né? com o perfil que tu tens em determinado momento da tua vida. Conforme as pessoas vão ficando mais intelectualizadas, elas vão ficando mais seletivas, é natural. Muito mais. Só que ainda existe bastante pessoas intelectualizadas, cultas, né? Mas aí não é só isso, né? Tem todo o resto, tem a química. Eu acho que não vai ser só isso que vai contar, né? Só essa parte. Eu acho que vai depender muito também do que tu tá buscando, né? Do que na verdade, cada um tem um tipo de interesse. Às vezes o que pode ser interessante para mim, talvez para Suzana não seja, para Ana não seja. Mas eu acho que tem muita gente interessante. Eu acho que mais até do que as pessoas. Eu acredito que sim. Tem mais pessoas interessantes do que não interessantes. Pode parecer isso, dizendo que tem muitas pessoas interessantes, né? Mas eu sinceramente gostaria hoje de tentar refletir com vocês se de fato as pessoas ditas interessantes são interessantes. Eu não sei, eu estou aqui simplesmente pensando junto. Eu vejo um pouco a sociedade nos dias de hoje um pouco patética, as relações um pouco doentias, assim, não há muita clareza de maturidade. Tu falavas uma coisa interessante sobre a questão da intelectualidade também, a pessoa interessante por uma capacidade intelectual ou não, uma questão de, que nem ia dizer Bukowski, aquele que sabe lidar com os preconceitos da vida, da existência. Tu achas que intelectualidade tem tudo a ver com ser interessante ou não? Sim, mas também tu tem que conseguir expor o que tu pensa para a pessoa, né? Para as pessoas. Isso faz de ti interessante ou te torna totalmente desinteressante, né? Talvez tu tenhas muito conhecimento, tu tenhas uma carga emocional bacana, mas tu não sabe te relacionar com outra pessoa. Né? Tu não sabe passar isso para a pessoa que está ao teu lado. Né? É o que eu enxergo muito atualmente, as pessoas deixando as outras para trás ao invés de tê-las do lado. Sabe que a Suzana disse também, a questão envolve outras coisas, como química. Tu falaste nisso. Obviamente, nós já entendemos que talvez esse interessante ligado a um parceiro, uma parceira, né? Envolve química ou não. Essa questão de química, tu acha muito importante, Suzana? Acho fundamental. Acho que essa é a chave de ignição, né? O resto a gente vê depois se o carro vai andar ou não. Se funciona ou não. Mas da partida tá na química. Mas a gente pode entender também
pessoa interessante não só nas relações amorosas, Claro. né? Eu vou me interessar por uma amizade, né? Uma pessoa que vai me trazer algo, alguma pessoa que me diz alguma coisa, enfim, que é bem-humorada, que é divertida, que é uma boa companhia, né? Então, eu acho que não são só, uma pessoa não vai ser interessante só pelas suas qualidades, assim, intelectuais, enfim, né? Mas também pela sua forma de agir, pela sua forma de se relacionar com as outras pessoas, né? Às vezes pessoas que têm muito conhecimento, que são, têm vários títulos, enfim, acabam tendo um currículo invejável, assim, às vezes não são as pessoas que são melhores de se conviver, né? Às vezes acaba faltando simplicidade, que é uma coisa que acaba fazendo gostoso ficar do lado dessa pessoa. É uma soma de coisas, mas aí, aquilo que a Sheila falou, interessante em que sentido? Falta pessoas interessantes em que sentido? O que seria ser interessante? Porque ser interessante profissionalmente, né, se eu vejo assim, um professor, um mestre interessante, é o cara mais intelectualizado, é o mais atualizado e é o que tem mais carisma para passar o seu conhecimento. Se eu busco uma amiga interessante, é aquela amiga que eu tenho mais empatia, que me faz sentir mais à vontade, que me faz abrir meu coração, que me dá a segurança de que eu posso contar as minhas dores sem que isso vá ser visto de uma forma errada ou que vai sair dali falando para outras pessoas. Então, o que é ser interessante? Tu acabaste de colocar uma outra questão no nosso fermento, que é a sabedoria. É diferente de inteligência. Intelectualidade e inteligência. A sabedoria lida com essa questão do todo da vida e ela consegue cuidar destas demandas de forma muito humana, muito bacana. É por isso que eu, particularmente, quando estava pensando na questão da intelectualidade, da inteligência, eu imaginava que pessoas que me chamam a atenção geralmente são sábias. Elas são sábias porque elas conseguem lidar com várias demandas da vida. E elas são bacanas, elas são alegres, elas sabem partilhar da dor, elas são afetivas, são compassivas. Isso eu acho muito essencial. A sabedoria é diferente um pouco da inteligência, desse conhecimento do livro, do academicismo, do tecnicismo. A sabedoria é uma possibilidade suprapessoal, interpessoal, de lidar com essas demandas da vida e saber lidar com o outro, né, que a gente chama de alteridade. Obviamente, essa questão de gente interessante, nós poderíamos, de fato, Suzana, abrir um leque enorme, interessante no trabalho, interessante numa relação amorosa, numa relação afetiva amorosa, tal, mas de amizade. Mas eu estou vendo assim por um todo. Será que as pessoas hoje em dia são interessantes na vida? Claro, cada um tem a sua visão. Seu foco. E eu estou tentando entender, ao conversar com vocês, o que para mim é interessante. Porque às vezes eu posso não entender, não fica muito claro. Eu estou vendo as pessoas que eu conheço, as pessoas com quem eu lido diariamente, ou as pessoas que me são mais caras. Essas me são mais interessantes, mas por que também? Eu acho que a gente vai tentar deixar claro, ou pelo menos dar umas pinceladas. Pessoas sábias te chamam a atenção também? Chamam sim. Sapiência, para mim, está relacionado também a aspectos da construção da vida. Né? Eu acho que uma pessoa sábia consegue te passar muitas coisas boas. Né? E eu estava pensando agora no que tu estavas falando, David. O que eu vejo hoje em dia nessa falta em pessoas não serem interessantes, eu acho que a sociedade hoje em dia esqueceu muito o lado da fé. Não digo fé em religião, mas as pessoas hoje em dia estão acreditando menos nelas, né? Nessa força que faz a gente ter vontade de sair da cama todo dia de manhã para fazer alguma coisa melhor, para construir uma vida íntegra. Acho que as pessoas hoje em dia estão deixando isso muito de lado. Isso também torna a gente menos interessante. Tu não ambiciona alguma coisa boa para ti, tu não constrói, né? Acaba se tornando uma sociedade conformista, medíocre, né? Aquela coisa de concorrência, não de tentar crescer junto.
Isso vai afastando as pessoas também? Gente interessante pode... Vocês acham que tem bastante. Eu, olhando de maneira geral, não acho que tenham tantas. Particularmente não acho. Eu ando meio como o repórter dos presidentes, Joel Silveira, que achava meio tudo patético nos tempos atuais. Eu acho as coisas meio sem graça. E com isso eu vejo gente reproduzir tanta bobagem, tanta coisa ruim, que eu duvido que elas sejam interessantes. Né? Mas eu acho que para alguém elas são, Claro David. que são, claro que são. Mas é honesto da nossa parte que dizer o que de fato nos constitui interessante. Eu acho que elas não são, mas para alguém são, obviamente. Aí vai partir do nível de exigência. Do nível de exigência e do ponto de vista de cada um, né? Que, na realidade, eu acho que essa coisa é interessante. Eu, particularmente, acho as pessoas muito interessantes. Eu adoro, assim, saber a história das pessoas. Esses dias eu estava lendo numa revista, dessas revistas mais de propaganda, tinha a história de uma funcionária lá do hospital. Eu não conhecia a história dela, mas lendo a história dela ali, eu fiquei vivenciando o que ela viveu e admirando mais ela. Então, assim, uma pessoa, né, que a princípio é uma pessoa mais uma dentro do hospital, mas tu lê a história, tu passou várias vezes. A força daquela mulher, a garra, o que ela fez para crescer, para lutar, para chegar onde chegou, sabe? Então, assim, essas coisas são interessantes. Tu olha a pessoa assim, ela não te parece interessante, mas aí tu vai conhecer. Na troca, tu vai escutar. Tu vai conhecer a história da pessoa. Todas as pessoas são interessantes, David. As pessoas, se tu parar para ouvir as pessoas, não se tu ficar numa relação muito superficial de dia a dia, tudo fica patético, não fica interessante. Mas se tu começa a conversar com as pessoas, a saber os sentimentos, as dificuldades que a pessoa vivenciou, as perdas pelas quais ela passou, como ela superou, o que ela usou de meios para conseguir passar por dificuldades. Então, assim, isso é o que vai tornar as pessoas interessantes. As pessoas são muito interessantes. Sabes, quando tu diz isso, eu concordo contigo, só preciso colocar um ponto de vista meu, que é esta questão da possibilidade de que, claro, todo ser humano é importante. Todo ser humano tem uma riqueza de histórias, de construções, né? De situações vivenciadas, mas geralmente essas histórias podem parecer comuns e podem parecer repetitivas e eu posso ouvi-las, posso até me tornar afetivo em relação a elas, à medida que a gente conhece pessoas com histórias tão bonitas, eu sei disso e concordo contigo, mas de fato interessante para mim é alguém que consegue ser extremamente humano, ser capaz de dialogar, de conversar uma coisa legal, não precisa ser intelectualizado, mas que tenha sabedoria, né? Que tenha uma capacidade de crítica. Isto a mim me apetece, a mim me é caro. Claro, obviamente para outros não, mas eu acho importantíssimo isso que tu diga, antes que alguém nos interprete mal. De fato, todas as pessoas são interessantes, no sentido de todas as pessoas serem constituídas por uma humanidade, né? E esta humanidade é importante, mas mesmo sendo interessantes nesse sentido de importância, de ter uma condição de vida, muitas não me chamam a atenção, mas a gente vai ter que ir para o rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco, até mais. O Unique Shopping é bonito, tem excelente localização e muitas facilidades para você. Estacionamento gratuito, ar climatizado, segurança e o maior mix de lojas em um único empreendimento. Na praça de alimentação, você tem um cardápio variado de opções gastronômicas. Já para quem busca lazer e diversão, o Unique Shopping tem 2 salas de cinema, a danceteria Santa Fé, espaço com jogos eletrônicos e o Uniparque, onde as crianças se divertem enquanto você faz suas compras. Unique Shopping, por tudo isso é muito bom estar aqui.